Uma babá foi cuidar do filho de um milionário de 6 anos e ficou paralisada ao ver sua foto de infância em uma moldura preta. O dia amanheceu ensolarado, mas o coração de Ana Luísa estava inquieto. Ela sabia que aquele não era um dia comum. Depois de muita luta e dedicação, finalmente havia conseguido um emprego como babá na casa de Eduardo Montenegro, um empresário poderoso e reservado. Essa era a oportunidade que ela precisava para melhorar a vida dela e da filha. Mas não conseguia deixar de sentir uma pontinha de nervosismo diante do desconhecido. A caminho da mansão, Ana Luísa olhava pela janela do ônibus, admirando a paisagem. Nunca havia pisado em um lugar tão elegante e cheio de opulência. As casas eram tão grandes que pareciam pequenos palácios, e o bairro exalava riqueza e poder. Ao descer na frente da mansão dos Montenegro, ela precisou respirar fundo antes de tocar a campainha. Foi recebida por uma governanta de expressão séria, chamada Dona Lourdes, que a conduziu até a sala principal. As paredes altas, os lustres brilhantes e os móveis impecáveis davam um ar frio e impessoal ao ambiente. Tudo parecia luxuoso demais, como se cada detalhe tivesse sido calculado para impressionar, mas não para acolher. Eduardo Montenegro apareceu pouco depois. Era um homem alto, de postura imponente, com olhos que carregavam uma tristeza profunda. Ele cumprimentou Ana Luísa de maneira educada, mas distante, deixando claro que aquele era um relacionamento estritamente profissional. Seja bem-vinda, Ana Luísa. Espero que cumpra bem suas funções aqui. Meu filho precisa de atenção e carinho, e acredito que você seja capaz de proporcionar isso a ele, disse Eduardo, a voz firme e controlada. Pode deixar. Senhor, vou cuidar dele como se fosse meu próprio filho, respondeu Ana Luísa, com um sorriso gentil, sem mais delongas. Dona Lourdes a conduziu pelo longo corredor até o quarto de Miguel, o filho de Eduardo. O ambiente era amplo, decorado com cores suaves e brinquedos caros, mas havia algo no ar que parecia vazio, como se a alegria tivesse sido apagada daquele espaço. Miguel, um menino de cerca de 6 anos, estava sentado no chão, brincando com carrinhos de madeira. Ele tinha uma expressão doce, mas seus olhos pareciam tristes e distantes, como os do pai. Oi, Miguel. Eu sou a Ana Luísa e estou aqui para cuidar de você, disse ela. Abaixando-se para ficar na altura dele, o menino a olhou por alguns segundos antes de esboçar um sorriso tímido. Você gosta de desenhar. Eu gosto de desenhar carros, disse Miguel, com a voz suave. Eu adoro desenhar. Que tal a gente fazer isso juntos mais tarde? Sugeriu Ana Luísa, sentindo que aquele era o início de um vínculo. Durante o tempo que passaram juntos, Ana Luísa percebeu que Miguel era uma criança carinhosa, mas muito calada. Parecia carregar um peso que nenhuma criança deveria carregar. Mais tarde, quando Miguel se concentrou em um desenho, Ana Luísa teve um momento para explorar a mansão. Havia algo na casa que transmitia um peso estranho, quase como se cada parede guardasse um segredo não dito. Ao passar por um longo corredor, ela viu uma porta parcialmente aberta e, movida pela curiosidade, deu alguns passos na direção da sala. O que viu lá dentro a deixou paralisada. No centro da sala, havia uma moldura preta contendo uma foto de uma menina que parecia incrivelmente familiar. Ana Luísa sentiu o coração bater mais rápido e se aproximou, analisando a imagem com mais cuidado. Era uma foto de sua infância. A mente de Ana Luísa começou a girar em busca de respostas. O que aquela foto estava fazendo ali? Por que estaria em uma moldura preta, que parecia simbolizar luto? Ela sentiu uma onda de ansiedade percorrer seu corpo e se forçou a sair da sala antes que alguém a visse. Tentando manter a calma, ela voltou para o quarto de Miguel e fingiu que nada havia acontecido. Não era o momento de agir por impulso, precisava entender o que aquela foto significava. Mas sabia que precisava ser cuidadosa. Durante o jantar, Ana Luísa notou que Eduardo a observava de maneira diferente. Como se estivesse tentando desvendar algo, Rebeca, a esposa de Eduardo, estava presente à mesa e mantinha uma expressão fria e calculista. Espero que você se sinta confortável em nossa casa, Ana Luísa. Miguel precisa de estabilidade e você deve fazer o seu melhor, disse Rebeca em um tom ríspido.
Estou muito agradecida pela oportunidade, senhora, respondeu Ana Luísa, mantendo a postura educada. Depois do jantar, Ana Luísa voltou para seu quarto, sentindo o peso daquela casa sobre seus ombros. A imagem de sua infância naquela moldura preta continuava a ocupar sua mente, como um mistério sombrio que ela precisava desvendar. Deitada na cama, ela ouviu o vento soprando lá fora, trazendo uma sensação de inquietude. Fechou os olhos, determinada a ser forte por ela e por sua filha. Sabia que no dia seguinte estaria mais preparada para começar a desvendar o mistério daquela mansão. Havia algo errado, algo profundamente errado. E Ana Luísa não descansaria até descobrir o que era. Naquela noite, ela prometeu a si mesma que iria investigar. Mesmo que isso a levasse a verdades dolorosas, o dia seguinte começou com um silêncio quase absoluto na mansão Montenegro. Ana Luísa acordou cedo, ainda pensando na foto de sua infância na moldura preta que havia encontrado no dia anterior. Ela sabia que precisava manter a calma e não demonstrar nenhuma ansiedade diante da família. Estava determinada a descobrir o que aquela foto significava, mas sabia que precisaria agir com muita cautela. Depois de se arrumar, Ana Luísa foi até a cozinha para ajudar Dona Lourdes a preparar o café da manhã de Miguel. A governanta, que tinha um semblante sempre sério, observava tudo com olhos atentos e parecia ter um certo carinho pelo menino. "Bom dia, Dona Lourdes. Como posso ajudar hoje?" perguntou Ana Luísa, com um sorriso amistoso. "Bom dia, Ana Luísa. Pode levar essas frutas cortadas para o menino? Ele não gosta de comer nada pesado pela manhã", respondeu a governanta, entregando-lhe uma bandeja bem organizada. Ana Luísa seguiu para o quarto de Miguel e o encontrou ainda sonolento, com os cabelos bagunçados e abraçado ao travesseiro. Ela entrou devagar e colocou a bandeja sobre a mesa. "Bom dia, Miguel. Você dormiu bem?" perguntou ela com um tom suave. O menino esfregou os olhos e assentiu lentamente. "Eu tive um sonho estranho", disse ele, olhando para Ana Luísa com curiosidade. "E o que você sonhou?" perguntou ela, enquanto ajudava o menino a se sentar. "Sonhei que eu estava em um lugar cheio de árvores e tinha alguém me chamando, mas eu não conseguia ver o rosto dela", respondeu Miguel. Com a voz baixinha, Ana Luísa sentiu um aperto no coração ao ouvir aquilo. Tentou mudar de assunto, perguntando sobre os planos dele para o dia. "Que tal a gente desenhar mais tarde? Eu gostei de desenhar com você ontem", sugeriu ela, tentando aliviar o clima. Miguel abriu um sorriso tímido. "Sim, eu quero desenhar. Podemos desenhar um carro juntos." "Claro, vai ser divertido", respondeu Ana Luísa, animada, enquanto Miguel tomava seu café da manhã. Eduardo apareceu na porta, observando a interação entre os dois. Por um momento, ele parecia perdido em pensamentos. "Bom dia", cumprimentou Eduardo, a voz mais suave do que no dia anterior. "Bom dia, senhor Eduardo", respondeu Ana Luísa, educadamente. Eduardo entrou no quarto e se agachou ao lado do filho, passando a mão nos cabelos do menino. "Ana Luísa, eu notei que Miguel ficou mais animado ontem. Você parece ter um jeito especial com ele. Continue assim", disse ele, sem conseguir esconder a gratidão que começava a surgir em seu olhar. "Fico feliz que ele tenha se sentido bem. Eu realmente gosto de estar aqui com ele", respondeu Ana Luísa, com sinceridade. Ao longo do dia, Ana Luísa e Miguel passaram mais tempo juntos. Eles desenharam, brincaram e até riram de algumas piadas bobas que Miguel contava. Aos poucos, ela conseguia ver o menino se abrir e ficar mais confortável em sua presença. No entanto, havia sempre uma sombra pairando sobre a casa. Rebeca, a esposa de Eduardo, parecia observá-la de longe, com desconfiança nos olhos. Sempre que passava por Ana Luísa, o ar parecia ficar mais frio. Mais tarde, enquanto ajudava Miguel a organizar seus brinquedos, Ana Luísa tentou puxar conversa sobre a família dele. "Miguel, seu papai gosta de brincar com você?", perguntou ela de forma casual. "Às vezes ele fica triste e não quer brincar", respondeu o menino, com uma simplicidade que cortou o coração de Ana Luísa. "E a sua mamãe? Ela brinca com você?", insistiu ela, tentando entender melhor a dinâmica daquela família. Miguel fez uma careta e deu de ombros. "A mamãe não gosta de brincar. Ela sempre está ocupada", disse ele baixando a cabeça.
Ana Luísa sentiu um misto de pena e preocupação. Era evidente que Miguel sentia falta de atenção e carinho, e isso a motivava ainda mais a tentar fazer diferença na vida dele. No final da tarde, Ana Luísa decidiu dar um passeio com Miguel no jardim da mansão. Enquanto andavam, ela notou que havia uma pequena estufa nos fundos da propriedade. O lugar parecia abandonado, mas emanava um certo charme. "O que é isso ali?" perguntou ela, apontando para a estufa. "Acho que era o lugar favorito da minha irmã", respondeu Miguel, de repente ficando sério. Ana Luísa ficou surpresa com a resposta. Era a primeira vez que ele mencionava a irmã. "Ela gostava de flores?" perguntou ela. Em um tom gentil, Miguel assentiu. "Papai disse que ela gostava de plantar flores coloridas, mas eu nunca a conheci", disse ele baixinho. Aquela informação trouxe uma nova perspectiva para Ana Luísa. Era evidente que a memória da filha perdida de Eduardo ainda estava muito presente na vida daquela família. Mesmo que não fosse falada abertamente, quando voltaram para dentro da mansão, Ana Luísa sentiu o peso daquele mistério crescer ainda mais em sua mente. Sabia que, de alguma forma, tudo aquilo estava conectado à foto que havia visto na moldura preta. E agora, com o pequeno Miguel revelando pedaços do passado, ela sentiu que precisava descobrir mais. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Ana Luísa fez uma promessa silenciosa a si mesma. Não descansaria até entender a verdade sobre aquela família e o motivo de sua foto estar ali, o que quer que estivesse escondido por trás daqueles muros luxuosos. Ela estava determinada a desvendar. Sem deixar o medo se sobrepor à sua determinação, o dia amanheceu nublado, como se o céu estivesse refletindo o clima tenso que pairava sobre a mansão Montenegro. Ana Luísa sentia que cada dia que passava ali, só aumentava a sensação de que havia algo oculto, algo que todos pareciam evitar mencionar. Apesar disso, ela decidiu manter o foco em seu trabalho, cuidando de Miguel e tentando proporcionar a ele o carinho e a atenção que o menino tanto precisava. Após o café da manhã, Eduardo chamou Ana Luísa para uma conversa no escritório. O cômodo era amplo, com estantes repletas de livros e um ar de seriedade quase sufocante. Eduardo estava sentado atrás de uma mesa de madeira escura, e seu olhar parecia um misto de cansaço e curiosidade. "Ana Luísa, eu quero lhe agradecer pelo excelente trabalho que tem feito com o Miguel. Meu filho parece mais feliz desde que você chegou", disse Eduardo, cruzando os dedos sobre a mesa. "Fico muito feliz em ouvir isso, senhor. Miguel é um menino adorável e merece toda a atenção e carinho", respondeu ela, com sinceridade. Eduardo assentiu lentamente, mas seu olhar se tornou mais sério. "Você parece se sentir muito à vontade nesta casa. Já trabalhou em algum lugar parecido antes?", perguntou ele. Como se estivesse tentando captar algo nas entrelinhas, a pergunta pegou Ana Luísa de surpresa, mas ela manteve a calma. "Não, senhor. Eu cresci em circunstâncias muito humildes e sempre trabalhei em empregos mais simples. Cuidar de crianças sempre foi uma das coisas que mais gosto de fazer", explicou ela. Tentando não demonstrar o desconforto que sentia com o rumo da conversa, Eduardo esboçou um sorriso curto, como se estivesse satisfeito com a resposta. "É bom saber. Só espero que não se sinta sobrecarregada. Nossa casa pode ser pesada às vezes", disse ele, desviando o olhar para a janela. Aquelas palavras ecoaram na mente de Ana Luísa. Pesada parecia uma definição perfeita para o clima daquela casa, onde a tristeza e o silêncio pareciam ecoar de todos os cantos. Mais tarde, Ana Luísa levou Miguel para brincar no jardim. O menino corria entre as plantas e ela observava com atenção. Aproveitando a leveza daquele momento, foi então que Dona Lourdes se aproximou, carregando uma cesta com algumas roupas. "Ana Luísa, pode me ajudar a estender essas roupas no varal?", perguntou a governanta, com a voz mais suave do que de costume. "Claro, Dona Lourdes. Deixo o Miguel por aqui e já volto", respondeu ela. Sorrindo, as duas caminharam até a área de serviço, onde o varal ficava em um canto discreto da propriedade. Enquanto penduravam as roupas, Ana Luísa decidiu arriscar uma pergunta. "Dona Lourdes, o senhor Eduardo sempre parece tão triste. Eu ouvi Miguel mencionar a irmã dele. Foi por causa dela que ele ficou assim." "Não é." A governanta suspirou profundamente, parando por um momento. "A dor de perder um filho é algo que ninguém deveria experimentar.
A menina era a alegria desta casa. Mas depois que ela se foi, tudo mudou. A senhora Rebeca também mudou. Ficou mais fria, mais distante, disse ela, voltando a pendurar as roupas. Deve ter sido muito difícil para eles, comentou Ana Luísa, tentando puxar mais informações. Foi, e continua sendo. Mas eu digo uma coisa, Ana Luísa. Às vezes, o que parece verdade nem sempre é, disse a governanta. Olhando fixamente nos olhos dela antes de se afastar, aquelas palavras deixaram Ana Luísa ainda mais intrigada. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha e percebeu que, definitivamente, havia algo muito errado naquela história. Mais tarde, enquanto ajudava Miguel a organizar seus brinquedos no quarto, ela tentou novamente puxar conversa sobre a irmã perdida. Miguel, você lembra de alguma história que seu papai contou sobre a sua irmã? Miguel pensou por alguns segundos e balançou a cabeça. Ele diz que ela era muito boazinha e que gostava de flores. Acho que ela gostava de sorrir também, porque tem uma foto dela na Sala dos Sorrisos, disse ele em tom inocente. Sala dos Sorrisos? Perguntou Ana Luísa, curiosa. É a sala onde tem as fotos da minha irmã. Papai diz que ela era a alegria daqui. Então ele colocou as fotos para lembrar dela sorrindo, explicou Miguel. Ana Luísa percebeu que a sala que Miguel mencionava provavelmente era a mesma onde ela havia encontrado a foto de sua infância. O fato de Eduardo ter nomeado o lugar como Sala dos Sorrisos indicava que ele não conseguia se desprender do passado. E isso a fez sentir um misto de compaixão e medo. No final do dia, Ana Luísa foi até a cozinha pegar uma xícara de chá e encontrou Eduardo sentado à mesa, bebendo um café. Ana Luísa, posso lhe perguntar algo pessoal? Disse ele, com a voz mais suave do que de costume. Claro, senhor. Pergunte o que quiser, respondeu ela. Tentando manter a tranquilidade, você acredita que o passado pode voltar a nos assombrar? Perguntou Eduardo, olhando fixamente para a xícara. Ana Luísa sentiu o coração acelerar. A pergunta parecia mais um desabafo do que uma simples curiosidade. Acho que o passado sempre deixa marcas, senhor. Mas acredito que também podemos encontrar maneiras de seguir em frente e transformar a dor em algo positivo. Respondeu ela, com sinceridade. Eduardo assentiu lentamente, pensativo. Espero que você esteja certa, murmurou ele, antes de se levantar e sair da cozinha. Naquela noite, Ana Luísa sentiu que estava cada vez mais próxima de descobrir algo importante. O mistério daquela mansão a envolvia de forma intensa, e ela sabia que precisava continuar sua busca pela verdade, mesmo que isso a levasse a revelações dolorosas. O clima na mansão Montenegro continuava pesado, e Ana Luísa começava a perceber que todos ali carregavam um fardo invisível, mesmo tentando manter a rotina o mais normal possível. Ela sabia que a presença de Rebeca trazia uma tensão constante. A mulher mal interagia com o filho e tratava Eduardo com uma frieza que parecia cortar o ar. Naquela manhã, enquanto arrumava a mesa para o café da manhã, Ana Luísa sentiu o olhar penetrante de Rebeca. A mulher parecia estudá-la, como se estivesse à procura de algo para criticá-la. Miguel ainda estava dormindo, e Eduardo não havia descido. O silêncio na sala era quase insuportável. Vejo que você já está bem confortável aqui na nossa casa, Ana Luísa, comentou Rebeca, com um tom de ironia. Até demais, talvez. Ana Luísa respirou fundo antes de responder. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Senhora, quero garantir que Miguel tenha o cuidado e o carinho que ele merece. Rebeca sorriu de maneira fria e inclinou-se levemente sobre a mesa. Eu conheço pessoas como você. Chegam com um sorriso doce, ganham a confiança das crianças e depois acham que têm o direito de se meter onde não foram chamadas. Não sei do que a senhora está falando, mas estou aqui exclusivamente para cuidar do Miguel. Nada mais, nada menos, respondeu Ana Luísa, mantendo a calma. Espero que seja verdade, disse Rebeca, com um olhar que mais parecia um aviso, porque, se eu perceber que você está tentando interferir em nossa família, garanto que você estará fora daqui antes mesmo de piscar. Antes que Ana Luísa pudesse responder, Eduardo entrou na sala, interrompendo a conversa. Ele parecia cansado, como se não tivesse dormido bem. Bom dia, cumprimentou ele,
olhando de relance para Ana Luísa e Rebeca. Algum problema por aqui? Nenhum, querido, respondeu Rebeca, com um sorriso forçado. Apenas conversando sobre o quão eficiente nossa nova babá tem sido, Eduardo lançou um olhar curioso para Ana Luísa, que apenas assentiu em silêncio. A tensão que pairava no ar era evidente, mas ele preferiu não questionar mais tarde. Ana Luísa estava no quarto de Miguel, ajudando-o a organizar um quebra-cabeça, quando o menino comentou: "Você gosta de estar aqui, Ana Luísa?" Ela sorriu, ajeitando uma peça no lugar. "Gosto, sim. Gosto muito de passar o tempo com você." Miguel ficou pensativo por um momento. "A mamãe disse que você não vai ficar muito tempo." Ana Luísa sentiu o estômago se revirar. "Por que ela disse isso?" "Não sei. Acho que ela não gosta quando você está perto do papai." O menino deu de ombros e voltou sua atenção ao quebra-cabeça. Ana Luísa tentou afastar o incômodo que sentia. A conversa com Rebeca naquela manhã ainda ecoava em sua mente. E o comentário de Miguel parecia confirmar o que ela já imaginava. Rebeca não queria que ela ficasse ali, determinada a manter a cabeça erguida. Ana Luísa decidiu se concentrar no que importava. Precisava entender a história daquela família e o que a foto de sua infância significava naquele lugar. No final da tarde, Ana Luísa decidiu levar Miguel para brincar no jardim novamente, enquanto caminhavam entre as plantas. Ela notou que Rebeca os observava da varanda. Havia algo no olhar daquela mulher que parecia um aviso constante de que ela não seria bem-vinda por muito tempo. "Vamos até a estufa." "Miguel", sugeriu Ana Luísa, tentando parecer natural. O menino assentiu e os dois seguiram até o local. A estufa estava trancada, mas as janelas eram de vidro, e Ana Luísa pôde ver que lá dentro havia vasos com plantas secas e algumas flores murchas. Parecia que ninguém cuidava daquele lugar há anos. "Papai nunca mais quis cuidar das flores depois que a minha irmã se foi", explicou Miguel, com um suspiro triste. "Você gostaria de plantar algo aqui um dia? Podemos pedir autorização ao seu pai, e você pode escolher as flores que quiser", sugeriu Ana Luísa. O rosto de Miguel se iluminou com a ideia. "Eu adoraria. Podemos plantar girassóis." "Claro, girassóis são lindos. Aposto que sua irmã adorava girassóis também", disse ela, tentando manter um tom leve, enquanto voltavam para a casa. Ana Luísa sentiu uma mão pousar em seu ombro. Quando se virou, viu que era Eduardo. "Posso falar com você por um momento?" perguntou ele em um tom baixo. "Claro, senhor", respondeu ela, sentindo o coração acelerar. Eduardo a levou para uma área mais reservada, longe de olhares curiosos. Parecia desconfortável, como se estivesse prestes a dizer algo difícil. "Eu percebi que a Rebeca tem sido um pouco desconfiada com você", começou ele. "Se ela disse algo que a incomodou, quero que saiba que não precisa se preocupar. Seu trabalho aqui é importante, e Miguel está mais feliz com você por perto." Ana Luísa ficou aliviada ao ouvir aquilo. "Fico muito grata, senhor Eduardo. Eu realmente quero ajudar o Miguel e proporcionar a ele o melhor que puder." Eduardo fez que sim com a cabeça e parecia prestes a dizer mais alguma coisa, mas então balançou a cabeça, como se tivesse mudado de ideia. "Bom, era só isso. Tenha uma boa noite, Ana Luísa", disse ele, com um leve sorriso antes de se afastar. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Ana Luísa refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Rebeca claramente a via como uma ameaça. Eduardo parecia esconder algo, e Miguel carregava uma tristeza que ia além da perda de uma irmã. Ana Luísa sabia que precisava continuar sua busca pela verdade, mesmo que isso significasse enfrentar os segredos sombrios que pairavam sobre a família Montenegro. O sol mal havia nascido quando Ana Luísa se levantou naquela manhã. Ela sentia que a cada dia passado na mansão Montenegro, a atmosfera se tornava mais pesada. A tensão entre ela e Rebeca era palpável, e Eduardo continuava a carregar uma tristeza profunda, como se estivesse sempre preso a um passado que não conseguia deixar para trás. Após ajudar Miguel a se arrumar, Ana Luísa decidiu levar o menino para tomar o café da manhã na sala de jantar. Eduardo já estava à mesa lendo o jornal, mas a presença de Rebeca não passou despercebida. Ela estava sentada ao lado do marido, mas o olhar que lançou a Ana Luísa foi frio e carregado de ressentimento. "Bom dia, senhor Eduardo. Bom dia, senhora Rebeca", cumprimentou Ana Luísa,
mantendo um tom educado e tranquilo. Bom dia, Ana Luísa, respondeu Eduardo, enquanto Rebeca limitou-se a um aceno seco de cabeça. Durante o café, Eduardo dirigiu a palavra a Ana Luísa, algo que parecia incomodar Rebeca ainda mais. Eu pensei em levar Miguel ao parque no fim de semana. Você poderia acompanhá-lo, Ana Luísa. Acho que seria bom para ele sair um pouco daqui, sugeriu Eduardo, antes que Ana Luísa pudesse responder. Rebeca interveio. Não sei se essa é uma boa ideia, Eduardo. Miguel não precisa ficar tão apegado a uma babá. Ele deveria passar mais tempo com a família, disse ela, com um tom controlado, mas carregado de veneno. Eduardo franziu o senho, visivelmente incomodado com a insistência da esposa. Não vejo problema nisso, Rebeca. A Ana Luísa tem feito muito bem ao Miguel, e quero que ele aproveite a infância. Claro, você é o pai. A decisão é sua, disse Rebeca, com um sorriso forçado. A tensão no ar era quase palpável, mas Ana Luísa manteve a serenidade e focou em Miguel, que, alheio à discussão, saboreava seu café da manhã. Assim que terminaram, ela levou o menino para brincar no jardim, na esperança de aliviar o clima pesado. Enquanto observava Miguel correr entre as árvores, Ana Luísa sentiu uma presença ao seu lado. Era Eduardo, que a olhava com uma expressão indecifrável. Às vezes, eu me pergunto se fiz tudo o que podia para proteger minha família, disse ele de repente, como se falasse consigo mesmo. Ana Luísa sentiu um aperto no peito. Tenho certeza de que o senhor sempre fez o seu melhor. Miguel é um menino maravilhoso, e ele sente muito orgulho do pai que tem. Eduardo sorriu de maneira triste. Miguel merece toda a felicidade do mundo, mas há coisas que ficaram inacabadas. E essa casa, com todos esses segredos, parece uma prisão. Ana Luísa hesitou por um momento, mas decidiu falar. Senhor Eduardo, se me permite, eu sinto que há algo muito errado aqui. Desde que cheguei, percebo que todos vivem presos a essa dor. Talvez seja a hora de enfrentar esse passado. Eduardo desviou o olhar, claramente tocado pelas palavras dela. Talvez você tenha razão. Eu só preciso de forças para enfrentar essa realidade. Mais tarde, Ana Luísa estava no corredor, próxima à sala dos sorrisos. Era como Miguel chamava o lugar onde Eduardo mantinha as fotos da filha perdida. A porta estava encostada e, sem pensar muito, ela entrou novamente. Dessa vez, olhou com mais atenção para cada foto pendurada nas paredes. Eram imagens de uma menina sorridente, de olhos brilhantes e cabelo escuro. Em uma das molduras, ela encontrou algo diferente. Uma pequena marca no canto da foto, que parecia um símbolo gravado à mão. Curiosa, Ana Luísa se aproximou e percebeu que o símbolo era familiar. Era o mesmo desenho que ela tinha em uma antiga lembrança de infância. Uma pulseirinha que usava quando pequena. Aquela descoberta fez seu coração bater mais forte. O que você está fazendo aqui? A voz fria de Rebeca ecoou pela sala, fazendo Ana Luísa se virar imediatamente. Me desculpe, senhora. Eu só estava admirando as fotos, respondeu Ana Luísa, tentando manter a calma. Não precisa fingir interesse, Ana Luísa. Sei que está apenas tentando se infiltrar nessa família, mas não vou deixar que isso aconteça, disse Rebeca, aproximando-se com passos calculados. Eu não estou tentando nada, senhora. Só quero cuidar do Miguel e fazer meu trabalho, respondeu Ana Luísa, mantendo a voz firme. Veremos por quanto tempo, disse Rebeca, antes de sair da sala, deixando Ana Luísa sozinha e perturbada. Naquela noite, Ana Luísa não conseguiu pregar os olhos, sentada na cama. Ela segurava a pulseirinha de infância que guardava consigo há anos. Algo dentro dela dizia que tudo aquilo estava conectado. Não era coincidência que sua foto estivesse naquela casa, que ela sentisse uma conexão tão forte com Eduardo e Miguel. No dia seguinte, Ana Luísa decidiu agir. Ela precisava descobrir mais sobre o passado de Eduardo e da filha que ele acreditava ter perdido. Precisava entender qual era seu papel naquele mistério. Mesmo que isso significasse confrontar a verdade dolorosa que começava a se revelar, com o coração cheio de determinação, ela sabia que não descansaria até descobrir o que estava escondido por trás das sombras daquela mansão. Na manhã seguinte, Ana Luísa acordou mais determinada do que nunca a desvendar o mistério que envolvia a mansão Montenegro. Algo dentro dela dizia que sua história estava profundamente conectada a Eduardo e Miguel.
e cada nova pista parecia reforçar essa sensação. Depois do café da manhã, Ana Luísa levou Miguel para brincar no jardim, como de costume. O menino corria animado entre as árvores, enquanto ela o observava atentamente. No entanto, sua mente não conseguia deixar de pensar na pulseirinha que guardava desde a infância e na marca semelhante que vira na foto da filha de Eduardo. Ana Luísa, vem ver, chamou Miguel, interrompendo seus pensamentos. Ele apontava para uma pequena borboleta pousada em uma flor. Ela se aproximou com um sorriso. Ah, que linda! As borboletas me lembram liberdade. Sabia que elas representam transformação? Eu gosto delas porque parecem felizes, disse Miguel, com simplicidade. O comentário do menino aqueceu o coração de Ana Luísa. Apesar de toda a tristeza que sentia naquela casa, ainda havia beleza e inocência em Miguel, e isso a motivava a continuar ali. Quando voltaram para dentro da mansão, Eduardo estava na sala conversando com Dona Lourdes. Assim que viu Ana Luísa, ele a chamou. Gostaria de falar com você, se puder, disse ele, em tom sério. Claro, senhor, respondeu Ana Luísa, sentindo o coração bater mais forte. Eles se dirigiram ao escritório de Eduardo, um ambiente que exalava formalidade, com estantes repletas de livros e uma janela ampla que dava para o jardim. Ana Luísa, eu queria agradecer pelo que você tem feito pelo Miguel. Ele realmente parece mais feliz desde que você chegou, começou Eduardo, sentando-se em sua poltrona de couro. Fico muito feliz em saber disso. Gosto muito de estar aqui e de cuidar do Miguel, respondeu ela, com sinceridade. Eduardo passou a mão pelos cabelos, como se estivesse tentando organizar os pensamentos antes de prosseguir. Desde que minha filha se foi, essa casa nunca mais foi a mesma. A presença dela era como uma luz. E agora, parece que tudo está mergulhado em sombras. Sua voz saiu embargada, revelando uma vulnerabilidade rara. Ana Luísa sentiu um aperto no peito. Senhor Eduardo, eu não quero parecer intrometida, mas... O senhor já pensou que talvez exista algo sobre o passado que ainda precisa ser esclarecido? Eduardo a olhou fixamente, como se tentasse decifrar suas palavras. O que quer dizer com isso? Perguntou ele, intrigado. Ana Luísa respirou fundo. Quando estive naquela sala, a chamada Sala dos Sorrisos, vi algo que me deixou intrigada. Eu tenho uma pulseirinha da minha infância com um símbolo semelhante ao que vi em uma das fotos da sua filha. Pode parecer coincidência, mas sinto que existe algo mais nisso tudo. Eduardo ficou imóvel por alguns segundos, como se as palavras dela o tivessem atingido com força. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim. Eu nunca soube o que aconteceu de fato. A morte dela foi tão repentina, tão mal explicada, murmurou ele, mais para si mesmo do que para Ana Luísa. Talvez você esteja certa. Talvez haja algo que ainda não sei. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas repleto de significado. Ana Luísa sentiu que, finalmente, Eduardo estava disposto a considerar a possibilidade de que algo no passado precisava ser revisitado. Naquela noite, Ana Luísa decidiu agir novamente. Esperou até que todos estivessem dormindo e saiu do quarto em silêncio. Caminhou pelos corredores escuros da mansão até chegar à Sala dos Sorrisos. Sentia que precisava investigar com mais atenção. Acendeu uma pequena luz e começou a examinar cuidadosamente cada detalhe da sala. As fotos, os quadros, os objetos, tudo parecia contar uma história que ela ainda não conseguia decifrar. Foi então que encontrou um envelope antigo escondido atrás de um dos quadros. Suas mãos tremiam enquanto o retirava do esconderijo. Era um envelope amarelado, como se estivesse ali há muitos anos. Na parte de fora, havia um nome escrito: Isabel. Ana Luísa sabia que Isabel era o nome da filha perdida de Eduardo. Aquilo só aumentava a tensão em seu peito. Decidiu abrir o envelope, sentindo que poderia encontrar respostas importantes ali. Dentro, havia uma carta escrita à mão. As palavras pareciam ter sido rabiscadas com urgência. Querida Isabel, sei que você está assustada, mas quero que saiba que fiz isso pelo seu bem. Eles não vão permitir que você fique aqui, mas eu vou te proteger, custe o que custar. Sempre serei sua guardiã. Ana Luísa leu
e releu a carta várias vezes, tentando entender seu significado. Quem teria escrito aquilo? E o que significava proteger Isabel? Na manhã seguinte, Ana Luísa acordou decidida a confrontar Eduardo com o que havia encontrado. Ela sabia que o momento de esclarecer a verdade estava cada vez mais próximo e que não poderia mais ignorar os sinais que a levavam até aquele mistério. Eduardo a recebeu em seu escritório e, desta vez, parecia mais aberto para conversar. Senhor Eduardo, ontem à noite eu estive na Sala dos Sorrisos novamente. Encontrei uma carta antiga com o nome da sua filha. Acho que o senhor deveria lê-la, disse ela, estendendo o envelope para ele. Eduardo pegou a carta com as mãos trêmulas e, ao lê-la, sua expressão se transformou. Havia choque, dor e, acima de tudo, uma nova determinação. Eu não sei quem escreveu isso, mas vou descobrir. Está na hora de enfrentar essa história de uma vez por todas, disse ele, com firmeza. Ana Luísa sentiu que, pela primeira vez, Eduardo estava disposto a buscar respostas. Mesmo que isso significasse enfrentar os fantasmas do passado, e ela estaria ao lado dele nessa jornada, disposta a fazer o que fosse necessário para desvendar o mistério que os envolvia. A manhã trouxe consigo um clima diferente na mansão Montenegro. Parecia que algo no ar havia mudado, como se um peso invisível tivesse sido levantado desde que Eduardo decidira enfrentar a verdade sobre o passado de sua família. Ana Luísa sentia-se mais determinada do que nunca a ajudá-lo a desvendar o mistério em torno da morte de Isabel e a conexão inexplicável que ela mesma sentia com tudo aquilo. Logo após o café da manhã, Eduardo pediu para conversar com Ana Luísa novamente. Eles se encontraram no escritório, onde ele ainda segurava a carta que havia encontrado na noite anterior. A expressão de Eduardo era de inquietação, mas também de determinação. Eu passei a noite pensando sobre essa carta e sobre o que você disse, Ana Luísa. Acredito que há mais nessa história do que eu jamais imaginei, começou ele, com a voz baixa. Eu também acredito nisso, Sr. Eduardo, não sei exatamente como. Mas sinto que minha presença aqui está conectada de alguma forma a tudo isso. Não posso ignorar essa sensação, respondeu ela sincera. Eduardo assentiu e passou a mão pelos cabelos. Eu quero que você me ajude a descobrir a verdade. Se existe algo que foi escondido, precisamos trazer à tona. Ana Luísa sentiu o coração bater mais forte. Estou aqui para ajudar no que for necessário, senhor. Mas precisamos começar de algum lugar. Talvez por quem escreveu essa carta. Eduardo concordou. Mas antes que pudessem discutir o assunto mais a fundo, Dona Lourdes apareceu na porta do escritório. Desculpe a interrupção, senhor, mas a senhora Rebeca deseja falar com você agora, disse ela, lançando um olhar breve para Ana Luísa. Eduardo fez uma careta, visivelmente contrariado. Diga a ela que eu já vou. Ana Luísa saiu do escritório e decidiu ir até o jardim com Miguel, enquanto Eduardo conversava com Rebeca. Estava disposta a aproveitar cada oportunidade para obter mais informações e continuar suas investigações discretas. Enquanto Miguel brincava de esconde-esconde, Ana Luísa se dirigiu para a área da estufa, onde o menino mencionara que sua irmã adorava plantar flores. Dessa vez, ela decidiu dar uma olhada mais de perto, esperando que pudesse encontrar alguma pista. Ao caminhar pela estufa, percebeu que o local estava em um estado de abandono. Havia vasos quebrados, ferramentas enferrujadas e flores murchas. No entanto, algo chamou sua atenção. Uma caixa de madeira parcialmente escondida embaixo de um dos bancos de jardinagem. Com um pouco de esforço, Ana Luísa conseguiu puxar a caixa para fora. Era uma caixa antiga, com marcas de umidade e um fecho enferrujado. Ela abriu a tampa com cuidado e encontrou um álbum de fotografias, um diário de capa vermelha e uma pequena pulseira de miçangas coloridas. O coração de Ana Luísa disparou. Ela reconhecia aquela pulseira imediatamente. Era idêntica à que tinha guardado como lembrança de sua infância. Miguel, venha aqui um instante, chamou ela, tentando manter a voz calma. O menino veio correndo com o rosto corado de tanto brincar. O que foi, Ana Luísa? Você já viu essa pulseira antes? Perguntou ela, mostrando o pequeno objeto. Miguel fez que sim com a cabeça. Minha irmã tinha uma igual. O papai disse que ele e a mamãe fizeram essas pulseiras juntos quando ela nasceu.
A revelação deixou Ana Luísa sem palavras por um momento. Havia uma conexão clara, algo que não podia mais ser ignorado. Era possível que ela fosse, de alguma forma, parte daquela história trágica. Quando Eduardo apareceu no jardim, Ana Luísa decidiu mostrar a ele o que havia encontrado. Senhor Eduardo, encontrei essa caixa na estufa. Dentro dela, havia esse álbum, esse diário e essa pulseira. Acho que o senhor deve dar uma olhada nisso, disse ela, entregando os itens a ele. Eduardo pegou os objetos com cuidado, examinando a pulseira com um olhar emocionado. Eu mesmo fiz essa pulseira para minha filha. Não posso acreditar que ela estava aqui todo esse tempo, disse ele, a voz embargada, com as mãos trêmulas. Ele abriu o diário e começou a folhear as páginas. As palavras escritas ali contavam histórias da infância de Isabel, suas brincadeiras no jardim, seus sonhos e seus momentos felizes. Eduardo parecia tomado por uma mistura de dor e saudade. Foi então que ele parou em uma página específica. Havia uma frase escrita com letras tremidas. Eu sei que estou sendo escondida. Não posso sair daqui, mas sei que meu pai me ama. Eu espero que ele nunca desista de me encontrar. Eduardo fechou os olhos, lutando para conter as lágrimas. Ana Luísa, isso confirma que Isabel nunca partiu. Ela foi escondida. Aprisionada de alguma forma, eu não sei como, mas alguém impediu minha filha de voltar para casa, disse ele, em tom de desespero. Ana Luísa colocou a mão no ombro dele, em um gesto de conforto. Precisamos saber quem fez isso e por quê. Alguém muito próximo tinha um motivo para esconder Isabel. Eduardo assentiu, com uma expressão que agora misturava dor e determinação. Eu vou descobrir, e quando eu descobrir quem foi, essa pessoa vai pagar por todo o sofrimento que causou, disse ele, a voz carregada de emoção. Naquela noite, enquanto Ana Luísa voltava para seu quarto, ela não conseguiu deixar de pensar na revelação inesperada que haviam encontrado. A pulseira, a carta, o diário, tudo apontava para uma conspiração muito maior do que ela jamais imaginou, e pela primeira vez, sentiu que a verdade estava muito mais próxima do que parecia. Na solidão de seu quarto, Ana Luísa segurou a pulseira de sua infância e fez uma promessa silenciosa. Ela não descansaria até que Eduardo e Miguel encontrassem a paz que mereciam e que a verdade fosse finalmente revelada. Na manhã seguinte, Eduardo acordou decidido a descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu com Isabel. A revelação contida no diário havia sido um golpe avassalador, mas também havia acendido uma chama de determinação nele. Ana Luísa sentiu essa mudança em sua atitude, enquanto ajudava Miguel a se preparar para o dia. Papai está mais sério hoje, comentou o menino, enquanto Ana Luísa ajudava a pentear seu cabelo. Acho que ele está tentando resolver um problema importante. Mas não se preocupe, Miguel. O seu pai só quer garantir que tudo fique bem, disse ela, tentando tranquilizá-lo, depois do café da manhã. Eduardo pediu que Ana Luísa o acompanhasse até o escritório. Ele trancou a porta atrás deles e se aproximou dela com uma expressão resoluta. Ana Luísa, preciso da sua ajuda para continuar investigando. Encontrei algo no diário de Isabel, que menciona uma pessoa que a visitava frequentemente, alguém que ela chamava de a guardiã. Eu acredito que essa pessoa tenha ajudado a esconder Isabel, mas não sei quem pode ser, explicou ele. Ana Luísa sentiu um arrepio percorrer a espinha. Senhor Eduardo, a única pessoa que sempre esteve por perto desde que cheguei aqui é Dona Lourdes. Ela parece conhecer muito sobre a história da sua família. Eduardo franziu o senho. Eu nunca imaginei que ela pudesse estar envolvida. Mas talvez você tenha razão. Precisamos ter uma conversa com ela. Eles decidiram abordar Dona Lourdes com cautela. Eduardo pediu que a governanta se reunisse com eles no escritório. E a mulher chegou pouco depois, com o rosto sério de sempre. Senhor, desejava falar comigo? Perguntou ela, olhando brevemente para Ana Luísa antes de focar em Eduardo. Sim, Dona Lourdes. Encontrei o diário de Isabel e há algo nele que quero discutir com você. Acredito que você possa me ajudar a entender melhor o que aconteceu no passado, disse ele. Tentando manter a calma, a governanta hesitou por um momento, como se estivesse avaliando a situação. Senhor, não sei se posso ajudar, mas estou disposta a responder suas perguntas. Eduardo pegou o diário e apontou para a passagem onde Isabel mencionava a guardiã
Isabel mencionou que uma pessoa chamada a guardiã cuidava dela e a mantinha escondida. Essa pessoa sabia que Isabel não estava morta, como eu acreditava. Você sabe de quem ela poderia estar falando. Dona Lourdes ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos refletiam uma mistura de medo e tristeza. Finalmente, ela respirou fundo e respondeu: Senhor Eduardo, há algo que guardei por muitos anos. Não por maldade, mas porque achava que era a única forma de proteger a sua filha. Fui eu quem escondeu Isabel após o acidente, confessou, com a voz embargada. O choque estampou-se no rosto de Eduardo. Você escondeu minha filha. Por quê? O que aconteceu naquela noite? Dona Lourdes fechou os olhos, parecendo lutar contra as lágrimas. O acidente foi causado por uma discussão entre a senhora Rebeca e Isabel. A menina fugiu de casa, e quando eu a encontrei no jardim, estava machucada e assustada. Isabel me implorou para não levá-la de volta para dentro. Disse que a mãe a havia ameaçado. Eduardo ficou pálido. Rebeca ameaçou nossa filha. Sim, senhor. Eu sabia que se voltasse para dentro, Isabel correria perigo. Então, a escondi na estufa e cuidei dela durante dias. Rebeca desconfiou que eu soubesse onde Isabel estava, então tive que transferi-la para um lugar seguro longe daqui, explicou Dona Lourdes, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana Luísa sentiu o coração apertado. E o que aconteceu depois? Isabel ficou escondida em uma casa que minha irmã possuía em outra cidade. Eu planejava contar ao senhor quando fosse seguro, mas... Um dia, Isabel desapareceu. Procurei por ela, mas nunca mais consegui encontrá-la. Disse a governanta soluçando. Eduardo estava visivelmente devastado. E você achou que esconder tudo isso de mim era o melhor? Eu teria feito de tudo para proteger minha filha. Eu sei, senhor, mas Rebeca era manipuladora e poderosa. Tinha controle sobre todos aqui. Eu temia que ela descobrisse o que eu havia feito e que a vida de Isabel estivesse em perigo. E disse Dona Lourdes em tom de arrependimento. Eduardo passou as mãos pelo rosto, tentando assimilar a verdade. E agora, onde está minha filha? Não sei, senhor. Essa é a minha maior dor. Nunca parei de procurá-la, mas não encontrei mais pistas, confessou a governanta. Ana Luísa se aproximou de Eduardo. Precisamos confrontar Rebeca. Ela precisa explicar o que aconteceu naquela noite e por que fez isso com Isabel. Eduardo assentiu, com uma expressão de determinação no rosto. Chegou a hora de enfrentar a verdade, não importa o quão dolorosa ela seja. Eles decidiram que confrontariam Rebeca naquela noite. Quando ela estivesse mais vulnerável e não pudesse escapar da verdade, Eduardo sabia que sua esposa guardava segredos sombrios e que agora, finalmente, esses segredos seriam expostos. Naquela noite, enquanto Rebeca jantava no salão principal, Eduardo entrou acompanhado de Ana Luísa e Dona Lourdes. A tensão era palpável. E Rebeca ergueu o olhar, percebendo que algo sério estava prestes a acontecer. Rebeca, precisamos conversar agora, disse Eduardo, com a voz firme. Sobre o que, querido? Perguntou ela, forçando um sorriso frio. Sobre Isabel? Sobre o que você fez naquela noite? Chegou a hora de dizer a verdade. Respondeu Eduardo, olhando-a nos olhos. O rosto de Rebeca se transformou em uma máscara de choque e pânico. Ela sabia que não havia mais como escapar do que estava por vir. A verdade, finalmente, estava prestes a ser revelada, e nada mais seria como antes. A tensão na sala de jantar era quase sufocante. Rebeca olhou para Eduardo, Ana Luísa e Dona Lourdes, como se tentasse encontrar uma saída, mas sabia que o cerco estava se fechando. Ela manteve a compostura, mas seus olhos revelavam medo. Não sei do que vocês estão falando, começou ela com a voz fria. Isabel morreu naquele acidente, e você sabe disso. Eduardo respirou fundo, lutando para manter a calma. Pare de mentir, Rebeca. Eu sei a verdade agora. Dona Lourdes já confessou que escondeu nossa filha para protegê-la de você. E o diário de Isabel prova que ela foi mantida longe de casa contra a vontade dela. Rebeca levantou-se abruptamente, batendo as mãos na mesa. Isso é absurdo. Você vai acreditar em uma governanta e nessa... Babá, eles querem te manipular, Eduardo. Ana Luísa deu um passo à frente, mantendo a voz firme. Eu não estou tentando manipular ninguém, senhora. Só quero entender por que a minha foto de infância está nessa casa.
E o que isso tem a ver com tudo isso? Rebeca lançou um olhar gelado a Ana Luísa. Eu sabia que você era uma ameaça desde o momento em que entrou nesta casa. Você veio aqui para bagunçar tudo, para destruir nossa família. A única pessoa que destruiu essa família foi você, disse Eduardo, a voz carregada de dor. Agora fale a verdade. O que realmente aconteceu com Isabel naquela noite? Rebeca hesitou por alguns instantes, como se avaliasse se deveria contar a verdade ou não. Por fim, ela soltou um suspiro pesado e começou a falar, com um tom amargo. Sim, eu admito. Isabel e eu discutimos naquela noite. Ela me desafiou. Disse que contaria a você coisas que poderiam destruir nosso casamento. Ela era apenas uma criança, mas agia como se soubesse mais do que todos nós. Eu a segui até o jardim quando ela fugiu. Ela tropeçou e caiu. Eu pensei que ela tivesse morrido. Entrei em pânico e voltei para casa sem contar nada a ninguém, confessou Rebeca, a voz tremendo. Eduardo a encarava com uma expressão de incredulidade e raiva. Você a deixou no jardim machucada e não fez nada para ajudá-la. Você me fez acreditar que nossa filha estava morta esse tempo todo. Rebeca passou a mão nervosamente pelos cabelos. Quando vi que ela não voltava, pensei que tivesse morrido. Não podia arriscar perder tudo o que construí ao seu lado. Eduardo, eu fiz o que achei necessário. Dona Lourdes interveio com lágrimas nos olhos. Foi por isso que a encontrei no jardim. Isabel estava assustada e machucada. Ela me implorou para não deixá-la voltar para dentro de casa. Foi aí que decidi escondê-la. Ana Luísa cruzou os braços, a voz cheia de indignação. Você escolheu a sua ambição em vez da sua própria filha. A dor que Eduardo carregou por todos esses anos. O sofrimento de Miguel. Tudo isso por causa do seu egoísmo. Rebeca recuou, como se as palavras de Ana Luísa tivessem sido um golpe físico. Eu nunca quis que as coisas fossem tão longe, mas não sabia como consertar. Quando percebi que Isabel tinha realmente sumido, não havia mais volta. Eduardo balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu nunca vou perdoar você por isso, Rebeca. Não apenas por ter escondido a verdade, mas por ter roubado a chance de nossa filha viver em segurança, cercada de amor. Você não pode me julgar. Eduardo, eu fiz o que fiz para manter a nossa família unida. Você sempre foi fraco, sempre precisou de alguém para cuidar de você, rebateu Rebeca em tom de desafio. Não, Rebeca. Você fez isso por controle e poder, retrucou Eduardo. E você falhou. A única coisa que você conseguiu foi destruir o que tínhamos de mais importante. Rebeca sentou-se novamente, derrotada. E o que vai fazer agora? Me expulsar? Me denunciar? Eduardo a encarou com uma expressão sombria. Eu ainda não decidi o que vou fazer, mas uma coisa é certa. Você nunca mais terá poder sobre mim ou sobre esta família. Sua presença aqui chegou ao fim. Ana Luísa se aproximou de Eduardo, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Ainda precisamos descobrir o que aconteceu com Isabel, depois que Dona Lourdes a escondeu. Precisamos continuar procurando. Eduardo assentiu, recobrando parte de sua determinação. Eu vou contratar um detetive particular para nos ajudar. Não vou descansar até encontrar Isabel. Onde quer que ela esteja, Rebeca lançou um último olhar de desprezo a todos na sala. Vocês acham que podem me destruir assim? Vocês não sabem do que eu sou capaz. Já vimos do que você é capaz, e é exatamente por isso que você não terá mais espaço nesta casa, respondeu Eduardo, sua voz carregada de convicção. Naquela noite, Eduardo pediu que Rebeca arrumasse suas coisas e deixasse a mansão Montenegro. Ele não a queria mais em sua vida, e a certeza de que ela havia causado tanto sofrimento não permitia que ele a perdoasse. Rebeca partiu sem dizer mais uma palavra, deixando para trás apenas os destroços de sua própria ambição. Mais tarde, enquanto Ana Luísa se preparava para dormir, ela olhou para a pulseira de sua infância e sentiu que a verdade finalmente estava começando a emergir. Mas a questão principal ainda permanecia. Onde estava Isabel? E por que ela sentia uma conexão tão profunda com aquela história? Ela sabia que ainda havia mais respostas a serem encontradas e que a jornada deles estava longe de terminar. A busca pela verdade continuaria. E Ana Luísa estava determinada a ajudar Eduardo e Miguel a encontrar a paz que tanto mereciam. Na manhã seguinte, a mansão Montenegro estava silenciosa.
A ausência de Rebeca parecia ter dissipado parte da tensão que pairava sobre a casa. Mas o clima ainda era de expectativa e incerteza. Eduardo, determinado a encontrar Isabel, entrou em contato com um detetive particular para ajudá-lo nas buscas. Ana Luísa passou a maior parte do dia cuidando de Miguel, tentando manter a rotina do menino o mais normal possível. No entanto, em seu íntimo, ela sabia que estava cada vez mais próxima de uma revelação importante sobre sua própria história. Sentia que a pulseira de sua infância e a pulseira encontrada na estufa não poderiam ser mera coincidência. Ao cair da tarde, enquanto organizava os brinquedos de Miguel em seu quarto, Ana Luísa ouviu um barulho estranho vindo da sala dos sorrisos. Seu coração acelerou ao perceber que Eduardo também tinha ouvido o som e já estava a caminho da sala. Eu ouvi um barulho vindo daqui. Vou verificar, disse ele, olhando brevemente para Ana Luísa, que o seguiu de perto ao entrarem na sala. Eduardo acendeu a luz e os dois ficaram em silêncio, observando o ambiente. Nada parecia fora do lugar, mas Ana Luísa teve a sensação de que havia algo mais escondido ali, como se o próprio ar estivesse mais pesado. Foi então que Ana Luísa notou algo incomum. Um dos quadros parecia ligeiramente deslocado da parede. Ela se aproximou e tocou a moldura, que cedeu levemente sob sua mão. Espere. Tem algo atrás desse quadro, disse ela, retirando-o com cuidado. Eduardo a ajudou e, ao removerem o quadro, encontraram uma pequena abertura na parede, dentro do nicho. Havia um caderno de capa preta, empoeirado e amarelado pelo tempo. É o diário da Isabel, sussurrou Eduardo, reconhecendo a letra escrita na capa. Eles se sentaram em um sofá próximo, e Eduardo começou a folhear as páginas. Ana Luísa observava com atenção, sentindo-se cada vez mais conectada àquela história. Querido diário, às vezes eu sonho que meu pai vai me encontrar. Eu sei que ele me ama e que ele nunca desistiria de mim. A senhora Lourdes tem sido muito boa, mas sinto tanta falta de casa. Tenho medo da mamãe, medo que ela me machuque de novo. A voz de Eduardo tremeu ao ler as palavras da filha. Ele apertou o diário contra o peito, lutando para conter as lágrimas. Minha filha passou por tudo isso e eu não estava lá para protegê-la, disse ele, a voz embargada pela culpa. Eduardo, você não sabia? Você foi enganado pela pessoa que deveria proteger sua família, disse Ana Luísa, tentando reconfortá-lo. Mas agora você tem a chance de reparar isso. Vamos encontrar Isabel. Eles continuaram a leitura, página após página, descobrindo detalhes dolorosos sobre os dias que Isabel passou escondida e sobre como Dona Lourdes cuidou dela em segredo. No entanto, algo chamou a atenção de Ana Luísa em uma das últimas páginas. Eu conheci uma menina chamada Luísa. Ela me deu sua pulseira de miçangas coloridas. Disse que agora seríamos irmãs de coração. Eduardo ergueu os olhos para Ana Luísa, atordoado. Luísa, você acha que essa menina era você? Ana Luísa sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. Eu cresci em um orfanato e lembro que minha única amiga de infância se chamava Isabel. Eu não me lembrava do rosto dela, mas nós trocamos pulseiras. Eu sempre guardei essa lembrança comigo, como um símbolo de esperança. Eduardo parecia em choque. Você e Isabel eram amigas na infância. Isso explica tudo. Explica por que você sente essa conexão tão forte com nossa família. Ana Luísa assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia, não fazia ideia de que minha amiga de infância era a sua filha. Isso não pode ser uma coincidência. Eduardo, fomos reunidos por uma razão. Eduardo segurou a mão dela, com um olhar de profunda gratidão. Você trouxe a esperança de volta para esta casa, Ana Luísa. Agora, eu sei que não estou sozinho nessa busca. Naquela noite, Eduardo e Ana Luísa decidiram reunir todas as informações que tinham e entregá-las ao detetive particular, na esperança de que ele pudesse encontrar uma pista definitiva sobre o paradeiro de Isabel, a pulseira, o diário, as cartas e a confissão de Dona Lourdes agora formavam um quebra-cabeça que eles estavam determinados a completar. Ao se retirar para o seu quarto, Ana Luísa pegou a pulseira de miçangas que guardava desde a infância e a segurou com força. Ah, Isabel, onde quer que você esteja, nós vamos te encontrar, eu prometo.
murmurou, antes de fechar os olhos e finalmente permitir-se sentir uma ponta de esperança. Enquanto isso, Eduardo olhava pela janela de seu quarto, observando o céu estrelado. Pela primeira vez em anos, sentiu que a escuridão que o cercava começava a dar lugar à luz. A verdade estava mais perto do que nunca, e ele não descansaria até reunir sua família novamente. Na manhã seguinte, Eduardo levantou-se antes do amanhecer, determinado a acelerar as buscas por Isabel. Ele sabia que, para resolver o mistério de uma vez por todas, precisava esclarecer a conexão entre Ana Luísa e sua filha desaparecida. A pulseira, o diário e as lembranças de infância apontavam para algo muito maior do que uma simples coincidência. Depois do café da manhã, Eduardo chamou Ana Luísa para uma conversa em seu escritório. O ambiente parecia mais acolhedor naquela manhã, como se o desejo de encontrar Isabel tivesse renovado a esperança na mansão Montenegro. Ana Luísa, depois de tudo o que descobrimos, acredito que precisamos tirar a dúvida de uma vez por todas. Quero fazer um teste de DNA para confirmar se você e Isabel compartilham algum vínculo biológico, disse Eduardo, olhando-a com seriedade, mas também com uma ponta de esperança. Ana Luísa sentiu o coração disparar. Eu concordo, Sr. Eduardo. Se há a possibilidade de que eu possa ser a Isabel, precisamos esclarecer isso. Eu quero saber a verdade tanto quanto o senhor. Ótimo. Vou providenciar tudo hoje mesmo. Tenho um médico de confiança que pode nos ajudar com o teste de DNA, disse Eduardo, pegando o telefone para iniciar os preparativos. Mais tarde naquela manhã, Eduardo levou Ana Luísa até uma clínica particular na cidade. O ambiente era tranquilo, e o médico que os recebeu era um homem de meia idade com um semblante gentil. Bom dia, sou o Dr. Henrique. O Sr. Eduardo me explicou a situação. E posso garantir que faremos tudo com o máximo de sigilo e eficiência, disse ele, apertando a mão de Eduardo e de Ana Luísa. O procedimento foi simples. Uma amostra de sangue foi coletada de ambos, e o Dr. Henrique garantiu que o resultado sairia em até 2 dias. Vou acelerar o processo o máximo possível. Entendo a importância desse teste para vocês, disse o médico. Em tom compreensivo, durante o caminho de volta para a mansão, o silêncio entre Eduardo e Ana Luísa era carregado de expectativas e ansiedade. A possibilidade de Ana Luísa ser, de fato, Isabel era algo que eles mal conseguiam processar. Você está bem? Perguntou Eduardo, quebrando o silêncio. Estou ansiosa. A ideia de que eu possa ser Isabel me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Eu nunca soube nada sobre meus pais biológicos. Cresci sem respostas. Mas e se for verdade? E se eu for sua filha? Disse Ana Luísa com a voz trêmula. Eduardo apertou suavemente a mão dela. Seja qual for o resultado, você já é parte da nossa família. Você trouxe luz para a vida de Miguel e para a minha. Se for minha filha, será um milagre. E se não for, ainda serei eternamente grato por tudo o que fez por nós. Ao chegarem à mansão, Miguel correu para recebê-los na porta. Papai e Ana Luísa, onde vocês foram? Perguntou ele, com um brilho nos olhos. Fomos resolver uma coisa importante, mas agora estamos de volta, campeão, respondeu Eduardo, bagunçando os cabelos do filho. Que tal desenhar um pouco com a Ana Luísa? Vamos desenhar um castelo, sugeriu Miguel animado. Claro, eu adoraria desenhar um castelo com você, respondeu Ana Luísa sorrindo, enquanto desenhavam juntos. Ana Luísa sentiu o carinho de Miguel crescer cada vez mais. Ele a tratava como alguém da família, como alguém em quem ele confiava e com quem se sentia seguro. Aquilo a fazia desejar ainda mais que o teste de DNA trouxesse respostas positivas. Nos 2 dias que se seguiram, a mansão foi tomada por uma mistura de ansiedade e esperança. Eduardo passava horas no escritório, revendo documentos e lembranças do passado, enquanto Ana Luísa cuidava de Miguel e tentava manter a calma. No 3º dia, logo pela manhã, o telefone tocou. Eduardo atendeu imediatamente, e a expressão em seu rosto revelou que era o Dr. Henrique do outro lado da linha. Entendo. Sim, obrigado, doutor. Estaremos aí o mais rápido possível, disse Eduardo, antes de desligar. Ele olhou para Ana Luísa, que esperava ansiosa por qualquer notícia. Os resultados estão prontos. Precisamos ir à clínica, disse ele. A voz carregada de emoção
Ao chegarem à clínica, foram recebidos pelo Dr. Henrique, que os conduziu a uma sala reservada. O médico segurava um envelope nas mãos e parecia compreender a importância daquele momento. Antes de abrir os resultados, quero que saibam que, independentemente do que estiver escrito aqui, vocês já demonstraram um vínculo familiar e emocional muito forte. Agora, vamos descobrir a verdade, disse o Dr. Henrique, entregando o envelope a Eduardo. Eduardo abriu o envelope com as mãos trêmulas, e o silêncio na sala parecia interminável. Ele leu o documento, os olhos percorrendo cada palavra, até que finalmente ergueu o olhar para Ana Luísa, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O teste deu positivo, Ana Luísa. Você é minha filha. Você é Isabel, disse ele, a voz embargada pela emoção. Ana Luísa sentiu o mundo girar ao seu redor. As lágrimas brotaram de seus olhos enquanto ela tentava assimilar a revelação. Eu sou sua filha. Eu sou Isabel, perguntou ela, como se precisasse ouvir aquilo mais uma vez. Eduardo se aproximou e a envolveu em um abraço apertado. Sim, minha filha, você nunca esteve perdida. Você sempre esteve destinada a voltar para nós. O abraço foi longo e cheio de emoção, uma mistura de alívio, alegria e lágrimas. Pela primeira vez em sua vida, Ana Luísa sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Naquela noite, a mansão Montenegro foi tomada por um sentimento de esperança e renovação. Pai e filha estavam finalmente reunidos. E Miguel, ao descobrir que Ana Luísa era sua irmã, ficou radiante de alegria. Isso quer dizer que você vai ficar com a gente para sempre? Perguntou o menino com um sorriso que iluminava o rosto. Sim, Miguel, eu nunca vou sair daqui. Eu sou parte desta família, respondeu Ana Luísa, abraçando o irmão com carinho. Mas enquanto todos celebravam, uma sombra ainda pairava sobre a família Montenegro. Eles sabiam que, apesar do reencontro, ainda havia respostas a serem encontradas sobre o que realmente aconteceu com Isabel durante todos aqueles anos. E juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer verdade que ainda estivesse escondida nas sombras do passado. Após o emocionante reencontro entre Eduardo e Ana Luísa, agora revelada como Isabel, o clima na mansão Montenegro estava tomado por uma mistura de felicidade e alívio. Pai e filha finalmente se encontraram, e a sensação de pertencimento que Ana Luísa sempre buscou agora se concretizava em sua verdadeira identidade como Isabel. No entanto, mesmo com a alegria do reencontro, Eduardo sabia que ainda havia muitas perguntas a serem respondidas. Eles precisavam descobrir o que aconteceu com Isabel durante todos os anos em que esteve desaparecida e quem poderia estar por trás do sumiço dela. Logo pela manhã, Eduardo reuniu Ana Luísa, Dona Lourdes e Miguel na sala de estar. Era hora de agir e encerrar os mistérios que ainda pairavam sobre a família. Agora que sabemos a verdade, precisamos entender o que aconteceu depois que Isabel foi levada da estufa. Dona Lourdes, você mencionou que a escondeu em uma casa de sua irmã em outra cidade. Pode nos contar mais sobre isso? Perguntou Eduardo, com um tom gentil, mas firme. Dona Lourdes assentiu, com um olhar triste. Quando percebi que Rebeca podia fazer mal à menina, tomei a decisão de tirá-la daqui o mais rápido possível. Minha irmã, Helena, vivia em uma pequena casa no interior, e confiei que aquele seria um lugar seguro para Isabel. Então, o que aconteceu? Por que ela desapareceu? Perguntou Ana Luísa, tentando entender a lacuna que faltava na história. Isabel ficou sob os cuidados de Helena por alguns meses. Eu costumava visitá-la em segredo, para garantir que estava tudo bem. Porém, em uma das minhas visitas, encontrei a casa vazia. Helena havia sumido com a menina e deixou apenas uma carta dizendo que precisava protegê-la. Nunca consegui encontrá-las novamente, explicou Dona Lourdes, com lágrimas nos olhos. Eduardo suspirou, sentindo o peso da culpa em seus ombros. Você fez isso porque achou que estava protegendo minha filha. Mas agora precisamos encontrar Helena. É a única pessoa que pode nos dar as respostas que faltam. Ana Luísa se aproximou de Dona Lourdes, tentando oferecer conforto. Sei que a senhora fez o que achava certo na época. Agora, juntos, vamos encontrar Helena e descobrir toda a verdade. Eu posso ajudar, disse Miguel animado. Eu sou muito bom em procurar coisas escondidas. Todos sorriram com o comentário inocente do menino, mas Eduardo sabia que a busca por Helena exigiria mais do que apenas boa vontade.
Eles precisavam da ajuda do detetive particular, que já havia iniciado a busca por informações sobre o paradeiro da irmã de Dona Lourdes. Naquela tarde, o detetive chegou à mansão com uma atualização importante. Senhor Eduardo, consegui rastrear alguns registros de Helena. Parece que, há cerca de 15 anos, ela registrou uma criança chamada Luísa como sua filha em um orfanato em outra cidade. O nome do orfanato é Lar Esperança, informou o detetive. O coração de Ana Luísa disparou ao ouvir o nome Luísa. Esse é o nome que eu recebi no orfanato onde cresci. Isso significa que Helena me registrou como sua própria filha. Eduardo assentiu, sentindo que estavam no caminho certo. Precisamos ir a esse orfanato e conversar com qualquer pessoa que ainda possa estar lá e se lembrar do caso. No dia seguinte, Eduardo e Ana Luísa viajaram até a cidade onde ficava o Lar Esperança. Ao chegarem, foram recebidos pela diretora do local, uma mulher chamada Dona Clara, que parecia emocionada ao ouvir o motivo da visita. Sim, eu me lembro de Helena e da menina Luísa. Helena era uma mulher muito bondosa, mas muito assustada. Ela dizia que precisava proteger a menina de algo perigoso, mas nunca explicou exatamente o que era, contou Dona Clara, com um olhar pensativo. A senhora sabe o que aconteceu com Helena? Perguntou Ana Luísa, sentindo que estavam cada vez mais próximos de respostas. Infelizmente, Helena faleceu pouco tempo depois de deixar Luísa sob nossos cuidados. Ela sofreu um ataque cardíaco e não conseguimos mais saber nada sobre sua família, disse Dona Clara, com pesar. Eduardo segurou a mão de Ana Luísa, oferecendo conforto diante da notícia triste. Então, a última coisa que ela fez foi garantir que Isabel ficasse em segurança no orfanato. Sim, eu lembro que, pouco antes de falecer, Helena me pediu para garantir que a menina tivesse uma nova vida, longe de qualquer perigo. Ela parecia aliviada por saber que a criança estaria segura aqui, completou Dona Clara. Embora a notícia da morte de Helena trouxesse um sentimento de perda, Eduardo e Ana Luísa também sentiram alívio ao saberem que ela fez tudo o que pôde para proteger Isabel durante aqueles anos. De volta à mansão, a atmosfera era de esperança renovada. Eduardo fez um discurso emocionado para todos que trabalhavam na casa, agradecendo pelo apoio e prometendo que dali em diante seria uma nova fase para a família Montenegro. Não vamos mais viver nas sombras do passado. A partir de agora, quero que esta casa seja um lugar de amor, esperança e felicidade. E eu sou eternamente grato por ter minha filha de volta, disse Eduardo com a voz carregada de emoção. Ana Luísa abraçou o pai, sentindo que finalmente encontrara o lar que sempre buscou. Agora somos uma família de verdade, disse ela, olhando para Miguel, que sorriu feliz. E assim, a família Montenegro começou a reconstruir sua vida, deixando para trás a dor e os segredos do passado. No entanto, a jornada de Ana Luísa como Isabel ainda estava apenas começando, e ela sabia que sua história seria marcada por amor, resiliência e o desejo de transformar o sofrimento em força. Naquela noite, enquanto olhava para o céu estrelado, Ana Luísa fez uma promessa silenciosa. Nunca mais deixaria que o medo ou a dúvida a impedissem de lutar pelo que era certo. E com a família finalmente reunida, ela sabia que o futuro seria repleto de amor e esperança. Com a verdade finalmente revelada, e a família Montenegro reunida, Ana Luísa, agora reconhecida como Isabel, sentiu uma sensação de paz e pertencimento que nunca havia experimentado antes. O passado trágico estava, enfim, sendo transformado em uma nova esperança para todos. Na manhã seguinte, Eduardo reuniu todos os funcionários da mansão na sala principal. A expressão de seu rosto refletia gratidão e determinação. Hoje é um dia especial para nossa família, e quero que todos saibam que estamos começando uma nova fase. Sei que todos passaram por tempos difíceis aqui, mas quero que esta casa seja, a partir de agora, um lugar de harmonia e felicidade. Não carregaremos mais o peso do passado, disse ele com a voz firme. Todos os presentes aplaudiram e, em seus rostos, era possível ver o alívio por finalmente deixarem as sombras que pairaram sobre a mansão por tantos anos. Após o discurso, Ana Luísa foi até o jardim, onde encontrou Miguel brincando próximo à estufa.
O menino estava tão animado que parecia ter um novo brilho no olhar. Você parece feliz hoje, Miguel, disse Ana Luísa, sentando-se ao lado dele. Estou feliz porque agora tenho uma irmã. Eu sempre quis ter uma irmã de verdade, disse ele, com a simplicidade que só uma criança podia ter. E eu sempre quis ter um irmãozinho como você. Miguel? Respondeu Ana Luísa, sorrindo e bagunçando os cabelos dele. Vamos plantar flores aqui. Podemos encher a estufa com girassóis? Como a minha irmã sempre quis, sugeriu ele. Ana Luísa assentiu. É uma ótima ideia. Acho que seria uma forma linda de celebrar esse recomeço. Os dois começaram a planejar como iriam revitalizar a estufa, e Miguel parecia tão empolgado que logo saiu correndo para buscar papel e lápis para desenhar o projeto. Enquanto ele fazia isso, Eduardo se aproximou de Ana Luísa, observando o filho com carinho. Estou muito orgulhoso de você, Isabel. Ou melhor, Ana Luísa, ainda estou me acostumando a chamá-la pelo seu nome verdadeiro, disse Eduardo, com um sorriso emocionado. Pode me chamar como quiser, papai. O importante é que estamos juntos agora, e isso é tudo que importa para mim, respondeu ela. Tenho pensado muito em tudo o que passamos e no que precisamos fazer daqui para frente. Quero transformar essa casa em um lar de verdade, um lugar onde todos se sintam bem. E quero também ajudar outras crianças que, assim como você, cresceram sem conhecer suas famílias, disse ele, revelando seu desejo de dar um propósito maior ao sofrimento que viveram. Acho uma ideia maravilhosa. Podemos criar uma fundação em nome da nossa família para ajudar crianças que vivem em orfanatos. Podemos oferecer apoio, educação e principalmente amor, sugeriu Ana Luísa. Eduardo assentiu, com os olhos brilhando de emoção. É exatamente isso que eu quero fazer. Vamos trabalhar juntos para transformar essa ideia em realidade. Mais tarde, naquela tarde, Eduardo convocou uma reunião com advogados e especialistas em filantropia para começar a planejar a fundação. A ideia era criar um espaço onde crianças pudessem encontrar um lar temporário e receber todo o apoio necessário para se desenvolverem e encontrarem famílias adotivas amorosas. Nos dias que se seguiram, a mansão se transformou em um lugar de esperança e renovação. A estufa foi revitalizada por Ana Luísa e Miguel, que plantaram girassóis, margaridas e outras flores coloridas que trouxeram vida ao local. A estufa se tornou um símbolo do recomeço e da luz que agora preenchia a família Montenegro. Uma tarde, enquanto regavam as plantas, Miguel olhou para a irmã com uma expressão curiosa. Ana Luísa, você acredita que a mamãe está olhando para a gente lá do céu? Ana Luísa sentiu o coração apertar, mas manteve o sorriso. Eu acredito que sim, Miguel, e tenho certeza de que ela está muito orgulhosa de você e do papai. O menino assentiu, satisfeito com a resposta, e voltou a brincar com a terra e as flores. Enquanto isso, Eduardo e Ana Luísa trabalharam incansavelmente na criação da Fundação Isabel Montenegro, em homenagem à filha que ele acreditava ter perdido, e que agora estava ao seu lado. O projeto foi ganhando forma rapidamente, e a família ganhou notoriedade na mídia por seus esforços para apoiar crianças em situação de vulnerabilidade. No dia da inauguração oficial da fundação, a mansão Montenegro abriu seus portões para receber convidados. Jornalistas e crianças que seriam beneficiadas pelo projeto. Eduardo fez um discurso emocionante, destacando o poder do amor, da esperança e do perdão. Aprendi que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Hoje, tenho a honra de ver minha filha Isabel ao meu lado. E juntos, estamos determinados a levar esperança e carinho a tantas outras crianças que precisam. Esse projeto é a nossa forma de transformar a dor em algo positivo, disse Eduardo, a voz embargada pela emoção. Ana Luísa também falou, com as mãos segurando a pulseira de miçangas coloridas, que agora carregava como símbolo de seu passado e de seu presente. Quando eu era pequena, essa pulseira era minha única conexão com o amor que eu sabia que um dia encontraria. Hoje, eu vejo que essa esperança se tornou realidade. A Fundação Isabel Montenegro é a prova de que sempre há uma nova chance, uma nova esperança, disse ela emocionada. O evento foi um sucesso, e a fundação passou a ser um local de acolhimento e amor para muitas crianças e famílias. A família Montenegro, agora unida, se dedicou a transformar a dor em um propósito de vida.
Naquela noite, enquanto observavam a estufa iluminada pelos girassóis que haviam plantado juntos, Eduardo, Ana Luísa e Miguel fizeram um pacto silencioso de nunca permitir que o passado os aprisionasse novamente. A partir daquele momento, só o amor, a união e a esperança teriam espaço em suas vidas. E assim, a história da família Montenegro foi reescrita, transformando tragédia e sofrimento em uma narrativa de superação, redenção e amor incondicional. O clima na mansão Montenegro era de paz e harmonia. A Fundação Isabel Montenegro já estava em funcionamento e transformava a vida de muitas crianças que precisavam de apoio e amor. Eduardo, Ana Luísa e Miguel trabalhavam juntos, dedicando seu tempo e energia para fazer a diferença na vida daqueles que mais precisavam. Naquela manhã, Ana Luísa acordou com uma sensação de leveza. Ela sabia que, apesar de tudo o que viveram, finalmente estavam no caminho certo. Levantou-se cedo, ajudou Miguel a se arrumar para ir na escola e depois foi até a estufa para cuidar das flores que haviam plantado juntos. Enquanto regava os girassóis, Eduardo apareceu ao seu lado, trazendo 2 xícaras de café. Pensei que você gostaria de um café para começar o dia, disse ele, estendendo a xícara para a filha. Obrigada, papai. Você sabe que café e girassóis são a combinação perfeita, respondeu Ana Luísa, com um sorriso caloroso. Eles se sentaram em um banco próximo e ficaram observando as flores em silêncio por alguns instantes. Às vezes, eu penso no quanto o destino nos uniu de volta, mesmo depois de tantos anos separados, disse Eduardo pensativo. É como se algo maior estivesse guiando nossos passos. Ana Luísa assentiu, tocando a pulseira de miçangas coloridas que ainda carregava consigo. Eu também acredito nisso. Acho que essa pulseira sempre foi um símbolo de que um dia eu encontraria minha verdadeira família. O momento de serenidade foi interrompido pela chegada de Dona Lourdes, que trazia uma expressão de preocupação no rosto. Senhor Eduardo, tem uma pessoa querendo falar com o senhor na entrada da mansão. Ela disse que tem informações importantes sobre o passado de Isabel, informou a governanta. O coração de Eduardo e Ana Luísa disparou ao mesmo tempo. Eles trocaram um olhar apreensivo, e Eduardo levantou-se imediatamente. Vamos ver quem é, disse ele, estendendo a mão para Ana Luísa. Os dois caminharam juntos até a entrada da mansão, onde encontraram uma mulher de aparência humilde. Com cabelos grisalhos e um semblante marcado pelo tempo, ela parecia nervosa, e seus olhos demonstravam um misto de ansiedade e arrependimento. Bom dia, meu nome é Letícia. Eu fui uma amiga da irmã de Dona Lourdes, Helena. Eu trabalhei com ela durante o tempo em que Isabel ficou sob seus cuidados, disse a mulher, em tom vacilante. Eduardo sentiu a tensão crescer. Por favor, entre e conte-nos o que sabe. Qualquer informação é importante para nós. Letícia assentiu e foi conduzida até a sala de estar, onde todos se acomodaram para ouvir sua história. A mulher parecia angustiada, mas começou a falar sem hesitação. Eu trabalhava com Helena na época em que ela cuidava de Isabel. A menina era muito doce, mas sempre parecia triste e assustada. Helena me dizia que precisava protegê-la a qualquer custo. Eu nunca entendi completamente o motivo, mas um dia, Helena me pediu ajuda para levar Isabel para um lugar seguro, pois tinha certeza de que alguém a estava procurando e que isso colocava a vida da menina em perigo. Ana Luísa franziu o senho. Alguém estava procurando por mim? Letícia assentiu, com a expressão ainda mais preocupada. Sim, Helena acreditava que Rebeca estava tentando encontrar Isabel para silenciá-la de uma vez por todas. Ela disse que tinha ouvido rumores de que Rebeca queria se livrar de qualquer ameaça ao controle que ela tinha sobre a família Montenegro. Eduardo apertou os punhos, sentindo a raiva crescer dentro dele. Rebeca já destruiu nossa família uma vez, mas não vou permitir que suas ações sombrias continuem nos assombrando. Helena pediu que eu levasse Isabel para um convento em uma cidade vizinha, onde ela acreditava que a menina ficaria segura. Eu fiz isso, mas pouco tempo depois, ouvi dizer que Isabel foi transferida para um orfanato sob outro nome, para protegê-la ainda mais, continuou Letícia. Ana Luísa sentiu o coração apertar ao ouvir isso. Esse orfanato deve ter sido o Lar Esperança. Onde cresci, não acredito que Helena fez tanto para me proteger. Ela foi uma verdadeira guardiã. Letícia olhou para Ana Luísa com lágrimas nos olhos.
Eu nunca tive coragem de contar isso antes. Mas, depois de todos esses anos, achei que vocês tinham o direito de saber o que realmente aconteceu. Eduardo se aproximou da mulher, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Obrigado por nos contar a verdade, Letícia. Helena foi uma heroína e deu sua vida para garantir que Isabel estivesse segura. Nós seremos eternamente gratos por isso. Eu só queria que a paz voltasse para vocês. Espero que agora vocês possam seguir em frente e encontrar a felicidade que merecem, disse Letícia com um suspiro de alívio. A paz finalmente voltou para esta casa. A dor e os segredos do passado não terão mais poder sobre nós, afirmou Eduardo com convicção. Após a conversa, Letícia se despediu da família Montenegro, levando consigo a sensação de que, finalmente, havia ajudado a trazer a verdade à tona. Eduardo e Ana Luísa sentiram que, com aquelas informações, o último pedaço do quebra-cabeça havia sido revelado. Naquela noite, a família se reuniu na estufa, rodeada pelas flores que simbolizavam o recomeço e a esperança. Eduardo fez um brinde à memória de Helena e a todos que ajudaram a proteger Isabel ao longo dos anos. A memória de Helena, que foi uma verdadeira guardiã, e a nossa nova vida cheia de amor e esperança, disse Eduardo levantando a taça. Ana Luísa sorriu, emocionada, e completou. E a todos que acreditaram que o amor é mais forte do que qualquer escuridão, porque no final, o amor sempre vence. Enquanto as estrelas brilhavam no céu daquela noite, a família Montenegro finalmente sentiu que as sombras do passado haviam sido deixadas para trás, abrindo espaço para um futuro repleto de luz e amor. Com o passado finalmente esclarecido e o reencontro familiar consolidado, a família Montenegro estava determinada a seguir em frente. Transformando a dor e a tragédia em ações concretas para ajudar os outros, a Fundação Isabel Montenegro estava em pleno funcionamento e o nome da família passava a ser associado à esperança e à solidariedade. Na manhã seguinte, Eduardo chamou Ana Luísa ao escritório. O semblante dele era sério, mas havia uma certa serenidade que antes não existia. Filha, tenho pensado sobre o que Letícia nos contou ontem. Sinto que, mesmo com todas as revelações, ainda precisamos garantir que Rebeca nunca mais tenha a chance de causar mal a ninguém, disse Eduardo, cruzando as mãos sobre a mesa. Ana Luísa assentiu, compreendendo a preocupação do pai. Concordo. Papai, ela ainda pode ser uma ameaça, mesmo estando afastada. O que pretende fazer? Já entrei em contato com os advogados para que todas as ações da empresa e propriedades que estavam no nome dela sejam oficialmente retiradas. Além disso, estou preparando um processo contra ela por tudo o que fez a nossa família, explicou Eduardo, decidido. Ana Luísa suspirou, sentindo o peso da responsabilidade. Acho que essa é a melhor decisão. Rebeca precisa enfrentar as consequências dos seus atos. Sim, mas quero garantir que não sejamos consumidos por vingança. O que me importa agora é garantir que nossa família viva em paz. Sem a sombra do passado, disse Eduardo, com um tom mais suave. Naquela tarde, enquanto Ana Luísa ajudava Miguel com as tarefas escolares, recebeu uma ligação inesperada. Era do detetive particular que ajudou nas investigações sobre o paradeiro de Isabel. Ana Luísa, eu sei que vocês já descobriram a verdade, mas acredito que encontrei algo que pode interessar a sua família. Eu estava verificando os registros financeiros de Rebeca e descobri que, nos últimos anos, ela fez pagamentos regulares para uma clínica psiquiátrica particular, nos arredores da cidade. Acho que vocês deveriam verificar o que está acontecendo lá, disse o detetive em tom cauteloso. O coração de Ana Luísa disparou. Seria possível que Rebeca tivesse escondido mais algum segredo. Obrigada. Vou conversar com meu pai e ver como podemos investigar isso, disse ela, desligando a ligação. Ana Luísa encontrou Eduardo na sala dos sorrisos e contou a ele sobre a ligação do detetive. Se Rebeca fez pagamentos para uma clínica psiquiátrica, pode haver mais segredos que não conhecemos, disse ela, em tom preocupado. Eduardo assentiu, com o semblante carregado. Não podemos ignorar essa possibilidade. Vou falar com o detetive para que ele nos acompanhe até essa clínica. Precisamos esclarecer o que mais Rebeca tentou esconder. No dia seguinte, Eduardo e Ana Luísa foram até a clínica acompanhados pelo detetive. O lugar era tranquilo e bem cuidado.
mas havia uma aura de mistério no ar. Eles foram recebidos por uma enfermeira que, após alguns minutos de espera, os conduziu ao consultório do diretor da clínica. "Bom dia, sou o Dr. Arnaldo. Em que posso ajudar?" perguntou o médico com um tom educado. "Doutor, descobrimos que nossa ex-esposa, Rebeca, fez pagamentos regulares a esta clínica por vários anos. Gostaríamos de entender o motivo desses pagamentos", explicou Eduardo com firmeza. O médico parecia hesitar, mas ao perceber a seriedade da situação, respirou fundo. "Preciso verificar se tenho autorização para compartilhar essa informação, se me derem um momento." Poucos minutos depois, o Dr. Arnaldo voltou com um dossiê nas mãos. Ele parecia visivelmente desconfortável. "Há algo que vocês precisam saber. Há muitos anos, uma paciente foi internada aqui sob o nome de Isabel. Mas não é sua filha. Era uma mulher que Rebeca trouxe para cá, dizendo que precisava proteger a família de uma ameaça. Ela dizia que essa pessoa era um perigo. Com o tempo, essa mulher perdeu a memória, e a identidade verdadeira nunca foi confirmada", revelou o médico. Ana Luísa ficou em choque. "Rebeca manteve uma pessoa presa aqui todos esses anos, fingindo que ela era um risco para a nossa família. Sim, ela parecia obcecada em manter essa mulher escondida, com base nos registros. Acredito que essa paciente foi usada como uma forma de manipulação. Rebeca usava isso para garantir o controle sobre vocês", disse o médico, entregando o dossiê para Eduardo. Eduardo abriu o dossiê e viu fotos de uma mulher visivelmente assustada, sem sinais claros de identidade. "Quero falar com essa pessoa. Se ela foi vítima de Rebeca, vamos garantir que tenha a ajuda necessária." O médico os conduziu até o quarto onde a paciente estava internada. Ao entrarem, encontraram uma mulher de olhar perdido e expressão confusa. "Isabel?" perguntou Eduardo, suavemente. A mulher ergueu o olhar, e algo em seus olhos brilhou. Ela não era Isabel, mas a expressão dela demonstrava alívio ao ver Eduardo e Ana Luísa. "Vocês, finalmente, me tiraram da escuridão", disse a mulher, a voz fraca. Ana Luísa se aproximou dela. "Nós vamos garantir que você receba todo o apoio necessário. Não precisa ter medo." Naquele momento, perceberam que Rebeca havia escondido mais do que podiam imaginar. E a partir daquele dia, a mulher passou a ser cuidada e acolhida pela Fundação Montenegro, com acompanhamento médico e psicológico. Ao voltarem para casa, Eduardo e Ana Luísa refletiram sobre o impacto das ações de Rebeca. Ela destruiu tantas vidas com a obsessão pelo controle e poder, mas agora temos a chance de ajudar as pessoas que sofreram por causa dela, disse Ana Luísa, determinada. "E faremos isso. Transformaremos todo o mal que ela causou em uma nova fonte de esperança e justiça", afirmou Eduardo. Com esse compromisso, a família Montenegro decidiu que, a partir daquele momento, continuaria sendo uma fonte de luz e esperança para todos aqueles que precisassem de ajuda, transformando a dor do passado em uma nova aliança de amor, justiça e bondade. O impacto da descoberta na clínica ainda pairava sobre a família Montenegro, mas agora Eduardo e Ana Luísa estavam ainda mais determinados a transformar a dor e as feridas do passado em uma fonte de justiça e esperança. Eles sabiam que era hora de garantir que Rebeca enfrentasse as consequências por todos os crimes que cometeu. Logo pela manhã, Eduardo recebeu uma ligação do advogado responsável pelo processo contra Rebeca. A voz do advogado trazia notícias importantes. "Senhor Montenegro, conseguimos reunir todas as provas que indicam que Rebeca foi a responsável por manter uma mulher em cativeiro naquela clínica psiquiátrica e por orquestrar a manipulação que levou ao desaparecimento de Isabel. Podemos prosseguir com o pedido de prisão imediata dela", informou o advogado. Eduardo assentiu, sentindo o peso da justiça finalmente se movendo a favor da sua família. "Faça isso, por favor. Quero que essa mulher pague por todo o sofrimento que causou." Após encerrar a ligação, Eduardo chamou Ana Luísa para o escritório e compartilhou a notícia. "Finalmente vamos garantir que Rebeca enfrente as consequências por tudo o que fez. Ela não poderá mais machucar ninguém", disse ele com a voz firme. Ana Luísa assentiu, com uma expressão de alívio. "É o certo a se fazer, mas quero que a justiça seja feita de forma correta. Não precisamos de vingança. Só queremos que ela responda pelos seus atos." Mais tarde, naquela manhã,
A polícia chegou à mansão Montenegro para conversar com Eduardo e Ana Luísa e obter mais detalhes sobre o caso. As autoridades já haviam recebido o mandado de prisão e estavam prontas para localizar e deter Rebeca. Recebemos informações de que Rebeca pode estar tentando deixar o país. Nossa equipe já está monitorando as fronteiras e aeroportos, informou o policial responsável pelo caso. Esperamos que tudo seja resolvido logo, disse Eduardo, visivelmente aliviado, enquanto aguardavam notícias sobre a prisão de Rebeca. A rotina na mansão continuava voltada para o bem-estar de Miguel e a gestão da Fundação Isabel Montenegro. Naquela tarde, Ana Luísa e Miguel trabalharam juntos na estufa, plantando novas flores e cuidando das que já haviam crescido. Sabe, Miguel, cada flor que a gente planta aqui é como uma nova esperança, disse Ana Luísa com um sorriso. Então vamos plantar 1 milhão de flores para encher tudo de esperança, respondeu o menino, rindo. O momento foi interrompido quando Eduardo apareceu na estufa com o celular na mão e um semblante sério. Acabaram de me ligar. Rebeca foi localizada tentando embarcar em um avião particular. Ela foi presa. E agora vai responder por todos os crimes que cometeu, informou ele. Ana Luísa soltou um suspiro de alívio, abraçando o pai. A justiça foi feita. Finalmente podemos seguir em frente sem a sombra dela nos assombrando. Sim, filha. Esse ciclo de dor e manipulação acabou. A partir de agora, nada mais vai nos impedir de viver em paz, disse Eduardo, abraçando Ana Luísa e Miguel. Nos dias que se seguiram, a prisão de Rebeca ganhou destaque na imprensa, e a história da família Montenegro e da Fundação Isabel Montenegro foi contada como um exemplo de superação, coragem e justiça. A fundação se tornou um símbolo de esperança para muitas famílias e crianças. E o nome da família passou a ser associado a gestos de bondade e apoio aos mais necessitados. Certa noite, após um evento beneficente da fundação, Eduardo e Ana Luísa conversavam na varanda da mansão. As luzes da estufa iluminavam o jardim, e o aroma das flores preenchia o ar. Sabe, filha, nunca pensei que fosse possível sentir essa paz novamente. Durante anos, vivi consumido pela dor e pela culpa. Mas agora, tudo parece diferente, disse Eduardo com a voz serena. Eu também sinto isso, papai. Quando eu era criança e crescia no orfanato, sempre imaginei que um dia encontraria minha verdadeira família. Hoje, sei que encontrei muito mais do que isso. Encontrei meu lar, meu propósito e a chance de ajudar outras pessoas. Disse Ana Luísa emocionada. Você transformou minha vida, Isabel. Não só como filha, mas como um farol de luz que trouxe esperança para esta casa. E Miguel tem tanta sorte em ter você como irmã, disse Eduardo sorrindo. Naquela noite, Ana Luísa pegou a pulseira de miçangas coloridas e a segurou com carinho. Ela sabia que aquele pequeno objeto simbolizava muito mais do que uma lembrança da infância. Era o elo que a conectava à esperança, à família e ao amor incondicional. No dia seguinte, a família Montenegro decidiu expandir ainda mais o trabalho da fundação, criando programas de apoio a mulheres e crianças vítimas de abuso e violência, oferecendo abrigo, educação e apoio emocional. Vamos transformar a dor que passamos em algo que realmente faça a diferença na vida das pessoas. Se pudermos impedir que outros passem pelo que passamos, nosso propósito estará cumprido, disse Ana Luísa, durante uma reunião da fundação. O projeto ganhou força rapidamente, e o impacto do trabalho da fundação se espalhou pela cidade, e além, trazendo esperança e transformação para muitas famílias. Na estufa, cercados pelos girassóis e pelas margaridas que simbolizavam o renascimento da família Montenegro, Eduardo, Ana Luísa e Miguel fizeram um pacto silencioso de viver cada dia com amor. Gratidão e a certeza de que o passado não teria mais o poder de definir suas vidas. No final daquela tarde, Ana Luísa ergueu os olhos para o céu e fez uma prece silenciosa em homenagem a Helena, Dona Lourdes e todos que ajudaram a proteger sua vida. Obrigada por nunca desistirem de mim. Prometo honrar essa segunda chance com todo o amor e bondade que puder oferecer ao mundo. Sussurrou ela. O sol se pôs, pintando o céu com tons dourados e laranjas, enquanto a família Montenegro observava o futuro se abrir diante deles, livre das sombras do passado e repleto de possibilidades, esperança e amor.